Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CEMIAM, e vamos verificar agora qual é a nossa aula de hoje. Nós temos então aqui a aula número 9, objeto de conhecimento, resolução e elaboração de problemas que envolvam grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, com ênfase no coeficiente angular da reta. Detalhamento, razão, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal. Então, como vocês viram, nossa aula vai tratar de razão. E a primeira pergunta que surge é: o que é razão? Saiba que a razão, na verdade, é uma analogia de uma fração. Ou seja, vem aqui na tela comigo. Nós temos aqui, então, que a razão é uma comparação entre dois números por meio de uma divisão. Podemos expressar a razão como uma fração ou até mesmo como quociente desses dois números. Exemplo, nós temos aqui a razão de A para B. Então, é importante sempre você reparar que quando você tem um texto, o primeiro valor informado nesse texto é o valor que vai aí em cima da nossa fração, ou seja, é o valor referente ao numerador. O segundo valor informado sempre em relação ao denominador. Belezinha? Então aqui, ó, neste caso, temos a razão entre A e B. Beleza. Temos aqui um exemplo já de cara, olha só. A questão diz o seguinte: em uma empresa de produção de parafusos, foram produzidos 90 parafusos, sendo que 6 deles são defeituosos. Qual é a razão entre a quantidade de parafusos defeituosos e o total de parafusos produzidos? Aqui que eu acabei de falar, olha só. Qual é a razão entre a quantidade de parafusos defeituosos e a quantidade de parafusos produzidos? Ou seja, quando a gente for montar aqui a fração, deixa eu corrigir aqui, for montar aqui a fração, a primeira informação dada a gente coloca aqui em cima e a segunda informação dada a gente vai colocar aqui embaixo, beleza? Lembrando que a primeira informação dada é em relação à quantidade de parafusos defeituosos, que nesse caso é igual a 6. Então a gente tem 6. E embaixo é em relação à quantidade de parafusos produzidos, que de acordo com a questão vale 90. Turma, se você estiver resolvendo uma questão discursiva, a questão já acabou aí, ou seja, a razão é de 6 para 90. Quer dizer que a cada 90 parafusos produzidos, 6 deles são defeituosos. Mas pode ser que, de repente, também você tenha necessidade de simplificar essa fração, o que dentro da razão não é uma obrigação. Mas aqui, ó, 6 dividido por 6 é 1, 90 dividido por 6 é 15. Ou seja, 6 parafusos no universo de 90 é a mesma coisa do que um parafuso defeituoso dentro de um total de 15 parafusos, tá? Então você tem aí também, dentro da razão, a proporção, tá? Então 6 para 90 é proporcional a 1 sobre 15, ou 1 para 15. Belezinha? Vamos voltar aqui então. Ok. Mas, trabalhando com razão, existem alguns casos de razão entre grandezas que geram novas grandezas. Ou seja, não necessariamente a gente vai trabalhar com elementos ou com valores em relação ao mesmo elemento. Como assim o mesmo elemento? Acabamos de resolver um exemplo que trata de quantidade de parafusos, tá? Agora lá, densidade é a razão, ou seja, é a divisão entre a massa e o volume. Aqui nós temos um outro tipo de razão, tá? Elas geralmente são chamadas de razões especiais.
Velocidade é um outro tipo de razão que a gente pode encontrar. Ó. Velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Essa razão aqui, ela é muito utilizada dentro da física também, certo? Quando você vai calcular ou determinar a velocidade média de um objeto, ok? Continuando. Temos agora aqui a probabilidade, que é a razão entre o número de elementos de um conjunto do evento e o número de elementos do conjunto universo. Ou seja, a probabilidade é igual ao número de elementos do evento sobre o número de elementos do conjunto universo, tá? Então, nós temos aí um outro tipo de razão especial, ok? Vamos continuar. Consumo do automóvel é a razão entre a distância e o volume de combustível gasto. Ou seja, a gente pode escrever consumo como sendo distância sobre o volume, ok? Então, quer dizer que quanto maior a distância que esse automóvel for percorrer, maior será o gasto de combustível, tá? Então, também é importante que você repare que a razão é também um tipo de proporção, seja ela direta ou seja ela inversa. Densidade demográfica. Mas, professor, densidade demográfica não é de geografia? Sim, mas para a gente determinar o valor dela, a gente trabalha com a razão. Ou seja, a densidade demográfica é a razão entre a área de um terreno, de um estado, uma cidade, enfim. É a razão entre essa área e a quantidade de habitantes. Beleza? Ok. Então, vocês viram aí que nós temos vários tipos de razões que a gente pode trabalhar e que não necessariamente são envolvidas somente dentro da matemática. Vocês viram que a gente pode ter razão dentro da geografia, dentro da física, entre outras matérias também, ok? Vamos aqui a mais um exemplo, olha só comigo na tela. Nós temos aqui agora exemplo 2, olha lá. Um carro com uma velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia, às 7h30. A que horas esse carro chegará à próxima cidade, que está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Vamos aqui desenhar e entender. O carro, ele vem daqui. Vamos supor que vem aqui do nosso lado esquerdo, tá? Ele vai passar aqui no quilômetro 240, exatamente às 7h30. Belezinha? Belezinha. Agora, ele vai chegar aqui na outra cidade, que está localizada no quilômetro 300, a que horas? É isso que a questão quer saber. Primeira coisa, a gente tem que determinar qual é a distância entre a posição que ele se encontra nesse momento e a posição que ele quer chegar. E aí fica fácil, por quê? Porque eu quero chegar na distância de 300 quilômetros. E nesse momento eu me encontro na distância de 240. Então você subtrai o valor que você quer chegar pelo valor que você está localizado nesse momento. Ou seja, 300 menos 240 é igual a 60. Isso quer dizer, então, pessoal, que esse carro ele vai percorrer mais 60 quilômetros. Turma, repare que aqui na questão ela está te dando a velocidade do carro, 80 km por hora. Em nenhum momento a questão está informando que essa velocidade ela vai mudar. Então, se ela não está afirmando isso, a gente também não vai contrariar, tá bom? A gente vai considerar essa mesma velocidade. Então, beleza. Então, olha lá. Eu tenho que percorrer 60 km com uma velocidade de 80 km por hora. O que quer dizer essa velocidade de 80 km por hora? Quer dizer que a cada 1 hora, esse carro percorre 60 km. Ou seja, depois de 2 horas, ele vai percorrer 120 km. Por que isso? Porque
a distância percorrida, ela é proporcional. A cada hora, ele está percorrendo, aliás, não é 60, é 80, né? Vamos só corrigir aqui, tá? Não é 60, é 80. Vamos de novo. A cada hora, ele vai percorrer 80 quilômetros. Depois de 2 horas, ele vai percorrer 160 quilômetros. E assim sucessivamente. Ou seja, essa distância percorrida, ela é proporcional. A questão está informando que essa velocidade, ela é constante. Quer dizer que a cada hora, ele vai andando 80 quilômetros. Mas eu quero saber quanto tempo ele vai levar para percorrer 60 quilômetros. Ora, pessoal, a gente pode aqui pensar o seguinte: se em 1 hora ele vai percorrer 80 quilômetros, automaticamente, para percorrer 60, ele vai demorar menos de 1 hora, não é isso? É isso. O que a gente pode fazer aqui, então? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, ok? Eu vou dividir esse tempo em 4 partes. Por que 4 partes? Porque é uma divisibilidade que a gente pode trabalhar tanto 60 quanto o 80 que eu quero, tá bom? Então vejamos. Se eu for dividir 60 minutos por 4, 60 dividido por 4 é 15. Então aqui eu vou ter 15, mais 15 que é 30, mais 15 que é 45, mais 15 que é 60, tá bom? Então aí em cima eu estou dividindo os 60 minutos equivalentes a 1 hora em 4 partes iguais. A mesma coisa eu vou fazer em relação à distância percorrida, tá ok? Então vejamos. Em relação à distância, em 1 hora ele vai percorrer 80 quilômetros, ou seja, eu posso dividir 80 por 4, que vai ser 20. Isso quer dizer, então, o seguinte, que proporcionalmente, a cada 15 minutos, esse automóvel ele percorre 20 quilômetros. Mas o que a gente quer? A gente quer a distância percorrida em 45 minutos. Ou seja, a gente vai percorrer aqui, ó, 20 mais 20 mais 20, que é igual a 60, tá bom? Que é justamente a distância que eu quero. Ou seja, para percorrer esses 60 quilômetros, a gente vai demorar 45 minutos. Essa é a resposta? Não. Esse é o tempo a mais que eu tenho. A mais em relação a quem? Às 7 horas e 30 minutos, que foi o tempo que a gente passou no quilômetro 240. Ou seja, pessoal, eu vou pegar aqui 7 horas e 30 minutos e somar mais 45 minutos, ok? Bem, 45 minutos, você há de concordar comigo que é a mesma coisa do que 30 mais 15, ou seja, é meia hora mais 15 minutos. Então, quer dizer o seguinte, que 7 horas e meia mais meia hora é 8 horas, mais os 15 minutos, ele vai chegar, então, na cidade às 8h15, ou seja, a nossa resposta aqui é a letra A. Bacana? Então, tem uma questão bem interessante que trata de razão. Agora, quando a gente trabalha com razão, a gente não necessariamente vai trabalhar com somente um tipo de razão. A gente pode ter também uma igualdade entre 2 ou mais razões. E essa igualdade entre 2 razões é chamada de proporção. Vamos aqui para a tela para te mostrar. Então, olha lá. Aqui, proporção é igualdade entre razões. Vamos aqui trabalhar única e exclusivamente com a igualdade entre 2 razões, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira razão, que é a razão A para B, e a segunda razão, que é a razão C para D. Vocês lembram daquela regrinha de 3, que a gente fala multiplicar o meio pelos extremos? Ela advém justamente da proporção. Então, aqui, ó, a gente vai multiplicar
A vezes D igual a B vezes C, que é a multiplicação em diagonal, tá bom? Por que que o A e o D se chamam de extremos? Justamente porque eles estão sempre nos cantinhos, tá? Então aqui, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, estamos considerando que A, B, C e D são números reais não nulos. Ou seja, se a gente está trabalhando com proporção, eu não posso trabalhar com pelo menos um deles igual a zero. Um dos elementos iguais a zero. A gente vai desconsiderar, tá? Agora, como é que a gente faz, então, para utilizar a proporção na resolução de exercícios? Vamos lá aqui para te mostrar. Ache o valor numérico das variáveis nas proporções a seguir. Temos a primeira aí, ó. X sobre 6 igual a 16 por 12. O que me diz a regra? A gente vai multiplicar em diagonal. Pessoal, se a questão não informar algo diferente disso, é porque então a proporção sempre é direta. Sendo ela direta, a gente vai resolver multiplicando os elementos em diagonal. Ou seja, vamos iniciar aqui pela letra, ó. X vezes 12 é 12x, igual a 16 vezes 6, ok? Mas, professor, não tem que multiplicar 16 vezes 6? Tem, mas eu vou te mostrar aqui uma maneira de você resolver proporção antes de resolver a multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Bem, eu quero encontrar, só voltar aqui rapidinho, tá? Eu quero encontrar aqui o valor do x, certo? Então, se eu quero encontrar o valor do x, o 12 que o acompanha passará dividindo. E aí, olha lá algo bacana aqui. Eu tenho em cima uma multiplicação, 16 por 6. Embaixo eu tenho 12. Como é multiplicação, a gente pode trabalhar com cada fator separadamente. Ou seja, aqui eu vou simplificar primeiramente nossa fração, ó. Eu vou dividir 12 por 6 é 2. Esse resultado sempre virá no lugar do maior número. Como o maior está embaixo, então o 2 ficará embaixo. Ou seja, pessoal, aqui é a mesma coisa do que 16 por 2, então x vale 8. Professor, eu poderia resolver aqui de forma direta multiplicando? Pode, pessoal, a mesma coisa. Olha só aqui embaixo, ó. 12x é igual a 16 vezes 6, cujo resultado é 96. E aí, para achar o valor do x, você vai dividir 96 por 12, cujo resultado também é igual a 8. É a mesma coisa, pessoal. Você vai encontrar o mesmo resultado, só que trabalhando de forma diferente, tá? Aqui, ó, 7 está para 5 igual a 5 está para y. Mesma coisa. A questão não informou, então é de forma direta. Sempre começando pela letra multiplicação, ó. 7 vezes y, 7y. 5 vezes 5, 25. Como eu quero encontrar o y, o valor do y, o 7 que o acompanha passará dividindo. Ou seja, y é igual a 25 sobre 7. Turma, reparem que aqui o nosso resultado, ele foi uma fração, onde essa fração ela não pode ser simplificada. Tem algum problema isso? Não, não tem. Porque quando você resolve proporção, o valor que você vai encontrar para x, para y, a, b, qualquer letra, ele pode ser um número natural, um número inteiro, fracionário, enfim. Tudo vai depender dos valores que estão envolvidos nessa proporção. Nessa aqui especificamente, reparem que o nosso valor de y é 25 sobre 7, que é justamente a nossa resposta, tá? Não tem problema nenhum em ela ser uma fração, beleza? Vamos aqui a mais um exemplo, olha lá. 3x sobre 4 igual a 2 sobre 6. Turma, se você preferir também, a gente pode simplificar os valores antes de resolver a multiplicação, o que tornará mais fácil quando a gente for multiplicar em diagonal.
Agora, atenção, cuidado. Para você simplificar, você só pode fazer isso na vertical ou na horizontal. Você nunca poderá simplificar em diagonal, tá bom? E aí, para isso, vamos voltar aqui rapidinho à questão anterior. Olha lá, aqui eu tenho 7 sobre 5, só voltar rapidinho, trocar a cor aqui. Eu tenho aqui 7 sobre 5 igual a 5 sobre y. Aí você pensa assim, beleza, professor, eu posso simplificar, eu dividir, na verdade, 5 por 5? Pode, mas nesse caso específico, como os dois valores eles estão em diagonal, aqui não pode ser simplificado, tá bom? Então aqui, ó, você poderia pensar e fazer isso aqui, ó, 7 sobre 1 igual a 1 sobre y, ok? Isso aqui está errado. Não façam assim. Sempre simplifiquem na horizontal ou na vertical. Tranquilo? Então vamos voltar para o nosso exemplo. Aqui nesse caso, então, na letra C, você pode resolver de duas maneiras diferentes. Ou você pode simplificar o 2 sobre 6, ou você pode simplificar o 4 sobre 6. Vou te mostrar aqui os dois exemplos. Olha lá, então. Aqui, simplificando, eu posso ter, ó, 3x sobre 4 igual a 1 sobre 3. Por que 1 sobre 3? Porque eu simplifiquei essa fração aqui por 2, tá bom? Então, aqui, ó, eu estou dividindo a fração por 2, beleza? Depois de simplificada, vamos multiplicar em diagonal. 3x vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9x igual a 4 vezes 1, que é 4. Ou seja, x é igual a 4 nonos. De novo, deu fração? Beleza. Tem problema? Não tem. Vamos resolver de uma outra maneira. Olha lá, vou apagar aqui, ó, tá? Agora, eu vou simplificar na horizontal, ou seja, eu vou simplificar os valores que estão aqui embaixo. Então, eu vou dividir esses dois valores por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, a gente tem agora essa outra maneira de resolver a mesma proporção. De novo, multiplicando a diagonal, começando pela letra. 3 vezes 3 é 9. 9x igual a 2 vezes 2, que é 4. Como eu quero encontrar o valor do x, x igual a 4 nonos. E, professor, mas deu a mesma resposta. Lógico, pessoal, a proporção é a mesma. Só que aqui a gente utilizou a simplificação de formas diferentes. Nessa primeira maneira, eu simplifiquei os valores que estão na vertical. Na segunda maneira, eu simplifiquei os valores que estão na horizontal, tá bom? Sempre na mesma direção. Ou seja, eu não posso simplificar um valor que está em cima por um valor que está embaixo. Justamente porque se eu pego o valor que está em cima e outro que está embaixo, eu estou pegando os valores em diagonal. E isso não pode. Belezinha? Vamos voltar para a tela então. Agora vamos aqui um exemplo, aqui no caso contextualizado. Olha só. Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês em que ele vendeu 15 automóveis? Então vamos lá. A gente vai montar aqui a proporção, ó. Se ele vende 2 automóveis, ele ganha R$200. Se ele vender 15 automóveis, ele vai ganhar X, tá? Então, você sempre tem que verificar os valores na hora de montar a proporção. Ou seja, aqui em cima são os valores referentes à quantidade de automóveis e aqui embaixo é o valor que ele vai ganhar em dinheiro, tá? A gente nunca pode misturar a ordem das frações. Beleza. Horas. Se ele vendeu 2 e ganhou 200, ao vender 15, ele vai ganhar um valor maior. Ou seja, as duas proporções são diretas. Então, se multiplica em diagonal. Então, vamos lá aqui. Começando pela letra.
2 vezes x é 2x, igual a 15 vezes 200. 15 vezes 2 é 30, com mais 2 zeros, 3.000. Como eu quero encontrar o valor do x, o 2 que o acompanha passará dividindo. Ou seja, ele vai ganhar um valor equivalente à metade de 3.000, que vale 1.500. Então, o Carlos vai ganhar de comissão aí, dessa venda, R$ 1.500, ok? Agora, temos aqui também, em relação à proporção, algumas propriedades. Primeira propriedade, a soma ou ainda a subtração dos denominadores aos numeradores e suas razões não altera a proporção. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode somar os valores que estão na mesma fração, tá? E aí, olha lá, você aqui, eu tenho A sobre B igual a C sobre D. Você pode somar A mais B, que estão aqui na mesma fração, ok? E somar C mais D. Já que eu estou somando verticalmente, você vai escolher 2 valores da horizontal. Pode ser os 2 de cima ou os 2 de baixo, tá? E aí você vai montar aqui, ó, reparem, uma nova proporção, tá? E isso vale para a adição entre esses valores ou ainda a subtração entre eles. A outra propriedade equivale à mesma coisa, só que agora a soma ou a subtração, ela se dará horizontalmente. Como assim? Aqui, repare, só voltar aqui. A gente vai somar agora os valores que estão horizontalmente aqui, ó. Eu posso somar o A mais C, ou subtrair ainda, né? A mais C e B e D. Se você soma ou subtrai horizontalmente, você vai igualar estas somas a uma das razões, olha só. Então aqui, ó, as somas equivalem a uma fração e aí você vai pegar as outras frações. Ou seja, esta soma pode ser igualada a A sobre B, ou essa soma pode ser igualada a C sobre D. A mesma coisa vale aqui para a subtração. Professor, como é que eu faço então para aplicar essa propriedade no exemplo? É o que eu vou te mostrar agora. Exemplo 5. Aliás, em um hospital, a razão entre o número de médicos e de enfermeiros é 2 sobre 5. Vamos aqui então organizar. Ó. Médicos sobre enfermeiros é igual a 2 sobre 5, ok? Sabendo que no total, entre médicos e enfermeiros, há 105 profissionais, olha só então aqui a informação importante. No total, entre médicos e enfermeiros, nós temos 105 profissionais. Ou seja, pessoal, a gente vai montar aqui o seguinte. Eu vou somar a quantidade de médicos mais enfermeiros e colocar sobre M. Por que sobre M? Porque eu estou somando 2 valores que estão na vertical. Tudo que eu faço de uma fração, eu vou ter que fazer também na outra fração. Então aqui eu vou colocar 2 mais 5 sobre 2, tá? Reparem que os valores que eu estou pegando são são iguais na horizontal. M sobre 2 e aqui embaixo M2 também, tá bom? Então vamos lá. Então, de novo, eu tenho aqui, ó, M mais E sobre M igual a 2 mais 5 sobre 2. Não é isso? Só conferir? Isso aí. Quanto que vale M mais E? É a soma dos médicos mais enfermeiros, que de acordo com a questão vale 105. Igual a quantidade de médicos, que eu não sei qual é. Então aqui vai ficar 2 mais 5, que é 7, sobre 2. Beleza? Beleza. Vamos multiplicar então em diagonal. 7 vezes M, 7M, igual a 105 vezes 2, que é igual a 210. Ok? Beleza. Como eu quero encontrar o valor do M, nós temos que M é igual a 210 dividido por 7.
21 dividido por 7 é 3, com mais um zero é 30. Nós já achamos aqui a quantidade de médicos. Médicos vale 30. E a de enfermeiros, o que eu faço? Horas, pessoal, aí fica mais fácil. Ó. A questão falou que a soma dos dois é 105. Eu já sei que nós temos aqui nesse hospital 30 médicos. Então, a quantidade de enfermeiros vai ser igual a 105 menos 30. Então, a gente vai ter 75 enfermeiros, tá bom? Vamos voltar aqui para a questão. Acabou? Não. A questão quer saber qual a diferença entre o número de enfermeiros e o número de médicos. Aqui em cima comigo, ó. Enfermeiros menos médicos. Nós temos 75 enfermeiros menos 30 médicos. Resolvendo a subtração, o resultado é 45, que é justamente a nossa resposta correta aqui, que é a letra B. Beleza, pessoal? Então, vocês viram aí que existem vários tipos de razões, tá? Como a gente pode trabalhar essas razões e as suas propriedades, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido aqui a aula. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.